Nono ano, aqui o professor Valdivino, aula de hoje de geometria. Lembrando vocês que é mais um vídeo de correções das atividades pendentes que estava postado. Essa correção é daquelas atividades que foi da semana do dia 17 até o dia 21/8. Nono ano é o seguinte, lembrando vocês que vocês vão receber na sua casa pelo aplicativo aí, com certeza a diretora, a coordenadora vai mandar para vocês, mas eu já vou antecipar. A semana de prova vai ser do dia 14 de setembro até o dia 18 de setembro. Então vocês vão ter, como sempre, né, uma semana só fazendo prova. Lembrando vocês, pessoal, que além desses vídeos, de vários vídeos de correções de atividade que eu já postei aí para vocês, eu ainda vou fazer mais um vídeo que é dando dicas de como resolver a prova, tá? E esse vídeo sempre é postado, o vídeo é postado um dia antes e a prova é no dia seguinte. Aí você assiste o vídeo e faz a prova, beleza? Mas isso eu tô esperando o calendário de prova sair, porque só saiu a data da prova, que vai ser do dia 14 até o dia 18. Agora, o dia da prova de geometria vai sair o dia específico. E aí eu vou programar isso para vocês, beleza? Não deixem de estudar, pessoal. Continue estudando, fazendo as atividades, porque isso vai ajudar muito vocês. Vocês estudam, fazem as atividades, envia para mim e a prova a ser resolvida do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você fez é do primeiro bimestre, do segundo bimestre, então vocês já estão careca de saber. A do terceiro bimestre é do mesmo jeito, tá? Faça, envia para mim, eu corrijo e depois a escola entra em contato para dizer sua nota. Lembrando vocês que a semana de prova está chegando e pouquíssimos alunos me apresentaram as atividades. Quando você me apresenta atividades antes de eu postar as correções, você tem a presença e a sua nota fica lá em cima. Se você posta se você postar suas atividades, as minhas correções já feitas, o que isso quer dizer? Que a presença você vai ter, mas a sua nota vai ficar mais baixa. Beleza? Então fica atento. Eu, desde o começo, desde o primeiro bimestre, eu venho dizendo isso. Ainda tem aluno que não posta. Quando a nota fica muito baixa, não vem reclamar não. Tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo e continue estudando. Pessoal, a primeira questão dessa lista foi a questão seguinte. A figura abaixo, você está vendo aqui um desenho, certo? Então ele tem aqui, ó, essa distância desse ponto a esse, ó, vale 30. E desse ponto a esse também vale 30. Vejam vocês que se eu pegar essa parte superior e colocar aqui, ó, isso aqui vai virar uma circunferência. E no círculo e na circunferência nós tem duas coisas importantes. Uma é chamada diâmetro e o outro é chamada de raio. A mesma coisa, ó, se eu pego esse pedaço aqui, eu pego essa parte de baixo e coloco aqui, ó, também formou uma circunferência. E aqui eu desenhei ela aqui, ó. Pessoal, essa circunferência você tem de um lado a outro vale 30, que é esse pedacinho aqui, ó, de um lado a outro, vale 30. E a metade dela vale 15, porque o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então vamos responder a primeira questão que ele pede o comprimento. Alunos, tanto faz o comprimento do círculo ou da circunferência, a fórmula é a mesma. Para vocês calcular o círculo e a circunferência, você usa a mesma fórmula. Qual é a fórmula? C é igual a 2 vezes π vezes r. Então lembra bem, ok? Então é só substituir os valores, né, pessoal? Não tem mais por onde correr, não. Quem é que vale o π? 3,14. Quem é que vale o raio? A metade do diâmetro. 3,14 é o mesmo que 6,28. Vezes 15, que vai dar o comprimento, vai ser 94,2. Meninos, para calcular a área do círculo e a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. E aí ele está pedindo a área na letra B, ó. Letra B, a área. Então, quanto é que vale o π? 3,14 vezes 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é o mesmo que 15 vezes 15, que dá 225. 3,14 vezes 225 vai dar 706,5. Calculei a área. E na letra C ele pede o diâmetro. O diâmetro você já sabe que é de um lado a outro da circunferência, de uma linha a outra vale 30. E o raio? O raio você já sabe que é a metade desse diâmetro, que vale 15. E o perímetro? Pessoal, perímetro é o contorno de qualquer figura. Então significa que para círculo e circunferência o perímetro é o mesmo que o comprimento. E o comprimento, você já sabe. Qual é o comprimento? 2 vezes π vezes o raio. Lembrando vocês que na letra A eu calculei o comprimento da circunferência. 94,2. Então, o perímetro é o mesmo. Perímetro e comprimento de círculo e circunferência é a mesma coisa, tá?
Questão 2. Questão 2, determine o raio da circunferência que tem o comprimento 34,54. Comprimento, então ele te deu o valor do C. E ele pede o raio. Qual é a fórmula? 2 vezes π vezes R. E o comprimento é 34,54, que é igual a 2 vezes 3,14 vezes R. 3,14 é o mesmo que 6,28 vezes R. Ele está multiplicando, passa dividindo. 3,14,54 dividido por 6,28, que é igual ao raio. Fazendo essa divisão, você equivale 5,5. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aí? Tá claro para todo mundo? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que você faz uma divisão com números decimais. Nono ano não tem nem que ter dúvida nisso, né? Meninos, lá no nosso vídeo de teoria eu expliquei para vocês. 34,54 dividido por 6,28. Lembrando que aqui é dividendo, divisor, o resultado é o quociente. Pessoal, olha quantas casas você tem depois da vírgula. Eu tenho 2. Olha quantas casas depois da vírgula. Eu tenho 2. Cada casa depois da vírgula você multiplica por 10. Se eu tenho 2, então é 10 vezes 10, você vai multiplicar por 100. Então você vai pegar 34,54 vezes 100, que vai dar 3.454. 6,28, também duas casas depois da vírgula vezes 100, que vai dar 628. Pessoal, uma observação. Se aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, aqui eu tivesse apenas uma casa depois da vírgula, o maior é o que prevalece. Então, eu ia ter que multiplicar por 100, tanto o dividendo, ia ter que multiplicar por 100 o divisor também. Ok? Se eu tivesse aqui, ó, 3 casas depois da vírgula, e aqui uma casa, 2 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula, ia ter que multiplicar por 1000. Então, o maior prevalece. Eu ia ter que multiplicar por 1000, tanto o dividendo como o divisor. Fique atento nessas regrinhas, isso é muito importante. E se eu tiver uma casa depois da vírgula, o dividendo, e se eu tiver uma casa depois da vírgula, o divisor, multiplico por 10. Cada casa multiplica por 10. 10 vezes 10, 100. Duas casas é 100. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 3 casas é multiplicado por 1000. Aí é só fazer a divisão, né, pessoal? 3.454 dividido por 628. Pessoal, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque vocês não podem usar calculadora, né? 5 vezes 8, 40. O dividendo tem que ser maior do que o divisor. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. 5 vezes 6, 30. Com 1, 31. Subtraindo aqui, ó, vai ficar 4, 1 e 3. Aqui desce o 0, vírgula 0. 3.140, vai dar 5 de novo. 5 vezes 8, 40. Fica 4. 5 vezes 2, 10, 14. 5 vezes 6, 31, 31. Subtrai os 2, morreu no 0. Então, a resposta é 5,5. Expliquei para vocês. Mas lá no vídeo de teoria eu passei isso, né? Calcular o diâmetro de um círculo cujo perímetro é 56,52. Pessoal, tanto o perímetro como o comprimento é a mesma coisa. E a mesma fórmula para círculo e circunferência. Qual é a fórmula? 2 vezes π vezes R. Aí vai dar 56,52, que é igual a 2 vezes 3,14 vezes R. 3,14 vezes 2 vai dar 6,28 vezes R. Aí é 56,52. Ele está multiplicando, passa dividindo. 56,52 dividido por 6,28, R é igual a 9. Beleza, pessoal? Pessoal, na questão ele pede o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes R. Então, vai ser 2 vezes 9, que é igual a 18. Morreu o assunto. Questão 4. Determine a área do círculo cujo diâmetro é igual a 26. Pessoal, se o diâmetro é 26, o raio então é 13. Ele pede a área. Olha a fórmula da área. Lembrando vocês que forma de área e círculo é a mesma coisa, pessoal. Não esqueça disso. Então, a área do círculo é 3,14 vezes 13 ao quadrado. Esse 13 que é porque é a metade do 26. 13 ao quadrado é 169, que é 13 vezes 13. 3,14 vezes o 69 vai dar 530,66. Como eu estou falando de área, a unidade é centímetro, então centímetros quadrado. Questão 5. Quantos metros são percorridos para ir de A até B pelo caminho azul? O caminho azul é o reto. Então, você tem de A até C vale 30, de C até B vale
30 também. Portanto, você tem 60. 30 mais 30 é 60. Você vai de A até B pelo caminho vermelho. O caminho vermelho é o caracol. De A até C vale 30 e de C até B mais 30. Então, vale 60 também. Então, 30 mais 30 é 60. E o outro que nós temos, o caminho vermelho de A até C, que é o caracolzinho, vale 30. E o caminho reto de C até B, mais 30, 60 também. Então, 30 mais 30 é 60. E questão 6. O comprimento da moeda de R$1 é aproximadamente 8,6. Considere π 3,1. Determine o raio e o diâmetro. Pessoal, lembrando vocês, um mínimo de detalhes aqui. Comprimento é o mesmo que 2 vezes π vezes r vezes r. A área que é ao quadrado. O comprimento ele nos deu, que é 8,6, que é 2 vezes 3,14 vezes r. Está multiplicando 3,1 vezes 2, 6,2. Aí ele está multiplicando, passa dividindo. 8,6 dividido por 6,2, que é igual a R. Aí veja bem, pessoal, eu tenho apenas uma casa depois da vírgula. Dividendo e uma casa depois da vírgula no divisor. Vou multiplicar os dois por 100. Lembra que eu te falei? Então vai ser, ó, 8,6, 100 não, 10, né? Uma casa depois da vírgula é 10. Duas casas que é 100. 6,2 vezes 10, que dá 62. Não esqueça, uma casa depois da vírgula multiplica por 10. Se tiver duas casas depois da vírgula, multiplica por 100. Se tiver três casas depois da vírgula, multiplica por 1000. Mas o mesmo que fizer com dividendo, tem que fazer com divisor. Tudo bem? Ok. Aí é só fazer divisão, né? 86 dividido por 62 vai dar 1. Que dá 62. Ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. Subtraindo, 24. Aí, vírgula, 0. 240 dividido por 62 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Subtraindo, vai dar 4, 5, 0. Aí, não preciso de pôr mais vírgula, porque você já colocou lá, 540. Então, vai dar 8. 8 vezes 2, 16, fica 1. 8 vezes 6 vezes 8, 48. E 1, 49. Subtraindo de novo, então vai sobrar um resto de 44. Então, nós temos dividendo, divisor, quociente, que é o resultado, e o que sobra é o resto. E o raio, qual é o raio? O raio é a resposta, né? 1,38. E o diâmetro? O diâmetro é o dobro dele. 2 vezes R. Então, o diâmetro é aproximadamente 2,38, que o meu diâmetro é nada mais nada menos que 2 vezes 56. Pessoal, continue estudando, faz as correções de vocês, que a prova está chegando. Um abraço a todos.